A paz, queridos. Caiu a ligação, caiu a internet, né? Aqui eu tava nos dados móveis, eu não estava no Wi-Fi. Porém, como eu havia chegado da rua e o meu telefone morreu na rua, né? Enquanto eu estava no posto de saúde, a bateria dele não tá muito boa. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e coloquei ele para carregar, mas eu acho que enquanto eu estava gravando, estava no carregador, ficou desconectado ali, não ficou recebendo carga, ao contrário, começou a perder carga. Então agora eu recoloquei no carregador e retomei a live, por quê? A live anterior que está ali na minha página, tá, queridos? Eu estava falando aqui algo da parte do Senhor sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a pessoa desse Espírito Santo amado. Eu estava falando de uma palavra que se encontra em João 14, não se turbe o vosso coração, que Jesus estava deixando o Consolador amado para nos cuidar e zelar por nós aqui na terra. E estava falando também de uma oração, de uma conversa que Jesus teve com Deus, no capítulo 17 também desse mesmo livro de João. Então eu gostaria de estar falando aqui sobre essa palavra de João, capítulo 17, e eu gostaria de estar então aqui. Você que está chegando na live, eu quero estar lendo essa palavra de João 17 e João 14. Já estava retomando essa palavra, né? Estou retomando, aliás, agora, e eu já estava tomando essa palavra. Lourdes Nascimento, seja muito bem-vinda. E você que está de volta aí na live, porque a live caiu, eu estou retomando. Então, esse assunto vai em duas lives diferentes que estão na minha página, bem no topo da página ali, do meu Facebook, para que você veja e reveja desde o início para entender o que eu estou falando e o que Deus está falando através da minha pessoa. Então, eu quero estar trazendo aqui esse assunto, mas eu peço você que está chegando na live, vai deixando o seu nome aí para depois eu estar orando, vai colocando nos comentários seus pedidos de oração, tá bom, queridos? Que Deus abençoe a cada um que vai estar participando. Eu quero estar participando aqui, então, da palavra do Senhor, que está em João, capítulo 17. O que o Senhor nos diz assim, ó? Eu vou ler bem rapidinho, porque eu gosto de ler rápido para não tomar muito tempo dos irmãos. Ele diz ali, ó, Jesus falou assim e levantou seus olhos aos céus e disse... Então ele estava orando e falando com o papai, né? Ele disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Então ele estava se preparando para fazer o grande sacrifício da cruz. Para fazer aquele sacrifício que deu direito dele ser o nosso dono. Dele adquirir para si um povo escolhido, um povo adquirido pelo preço de sangue, pelo preço da cruz, né? Alexandre Alves Ilha, seja muito bem-vindo, vão deixando o nome de vocês aí na live, que eu vou estar orando depois, né? E depois que eu trazer a palavra aqui, eu vou estar orando. A primeira live foi interrompida, as duas lives vão estar aí, então, a paz aqui, quem é que está me dando a paz? A Lourdes Nascimento, querida, seja muito bem-vinda. Então, você vai deixando o seu curtir, vai colocando o coraçãozinho, vai colocando o seu curte like, vai compartilhando. Gente, enquanto vocês estão falando comigo, compartilhe nos grupos, compartilhe para os seus amigos. Muita gente está precisando entender que nós temos aqui sobre a terra um Espírito Santo amado ao qual o Senhor deixou, de tanto amor que ele tem por nós, ele pediu ao Pai para que não nos tirasse do mundo, mas nos desse fortaleza para enfrentarmos tudo que nós teríamos que enfrentar neste mundo. E através da pessoa do Espírito Santo, né? Clenia Taídes, pastora Clenia Taídes, esposa do pastor Jorge, lá de Santa Cruz do Sul, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Fica aí na nossa live, compartilhe essa live agora com o máximo número de pessoas que você puder ir compartilhando. Não se esqueça que a primeira live agora, logo ali atrás, foi interrompida, tá? Mas ela segue nessa live para completar tudo aquilo. Adair Barbosa, seja muito bem-vindo. Vai deixando o seu nome, vai dando curte like aí, vai compartilhando
com o máximo número de grupos e pessoas. Participa da primeira live depois lá na linha do tempo, vai lá, busca a primeira live para poder entender o fechamento agora nessa segunda live, porque caiu a primeira, mas não há espírito maligno que vai poder impedir de você receber de Deus, da parte do Senhor, tudo isso que Ele tem para falar. Você vai entender o que Deus está fazendo comigo nessa Covid que eu estou enfrentando, o que Deus abriu de portas de oportunidade, o que Deus supriu na minha vida, o que Deus tem cuidado de mim e como Deus pode cuidar de você, filho de Deus. Você, querida, querido príncipe e princesa do Senhor, a paz, pastora Miraselva Paiva, do Rio Grande do Norte, das guerreiras de Cristo, né? Grande grupo evangelístico, grande grupo de oração, grande grupo do Rio Grande do Norte, as guerreiras. Seja muito bem-vinda, pastora Miraselva Paiva. Queridos, vai deixando o seu curte like, vai colocando seu coraçãozinho, vai participando da live, vai colocando, participando da outra live que foi interrompida ali atrás. As duas lives vão estar disponíveis aí na linha do tempo, tá? E vocês vão dando curtir, vão colocando nome, vão colocando pedidos de oração nos contatos, ali, quer dizer, nos comentários, tá? Eu vou deixar também nos comentários o meu WhatsApp, porque o meu WhatsApp é público. O meu WhatsApp é público. Eu sou Roberto Santos, seja muito bem-vindo, tá? O meu WhatsApp, ele é público. Então, o que acontece? Você pode entrar no meu WhatsApp tranquilamente, não repare no meu óculos, que eu fiz o favor de sentar em cima do meu óculos um dia desses de manhã, enquanto eu estava escovando os dentes, e aí estragou. Agora eu preciso de um óculos novo. Fazer o quê, né? Então, queridos, vai dando seu curtir, pastora Miraselva bondosa, querida. Vai dando seu curte like, vai compartilhando. Gente, eu preciso que vocês compartilhem. Por quê? Porque quanto mais pessoas serem atingidas com essa palavra, que está em João capítulo 17 e João capítulo 14, aonde o Senhor nos diz em João 14 que o Senhor não nos deixou órfãos, que o Senhor nos deixou com um cuidador zeloso, um tutor a nos cuidar. E ele também pediu ao Pai, antes de consumar o sacrifício da cruz, que não nos tire do mundo, não nos tire das aflições, não nos tire dos problemas, não nos tire deste mundo, mas nos dê força para enfrentar este mundo. Teve um determinado momento que ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. E se ele venceu, nós podemos vencer com ele. Em o nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então eu vou continuar lendo aqui no capítulo 17, onde o Senhor orou para o pai dele, né, o nosso Deus. Ele disse assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Neste momento que ele sabia que estaria fazendo, André Conte, seja muito bem-vindo, querido André. Deus tem algo poderoso para falar nessa live e na live anterior que está ali, que é do mesmo momento que foi cortada ali, né? Mas eu tô terminando de falar agora nessa segunda live para completar o meu raciocínio. Então, o Senhor, quando ele fala no capítulo 17 de João, e ele diz: Senhor, glorifica a mim agora, que sou teu filho, que vou fazer esse sacrifício na cruz, para que eu também, através desse sacrifício na cruz, eu consiga te glorificar. E aí, quando ele sabia que estava sendo preparado para fazer esse sacrifício, que ele já estava chegando o momento, ele começou a se preocupar conosco, com os discípulos que ficariam sozinhos. Ele já sabia, né, de antemão, que os discípulos se sentiriam abandonados, se sentiriam frustrados, se sentiriam derrotados, achando que o próprio Jesus teria sido derrotado naquela cruz. E ele sabia que os discípulos, tendo a incumbência de serem discípulos, formadores de outros discípulos, e tendo a incumbência de pregar a palavra do reino sobre toda a terra, todo povo, tribo, nação e língua, eles sofreriam
terríveis afrontas. Eles sofreriam terríveis perseguições. Eles sofreriam terríveis aflições. O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmã Eunice da Rosa, seja muito bem-vinda em nome de Jesus a essa live. Que continua, ó, o começo da live está na live anterior, ali na minha linha do tempo, tá? Foi interrompido e eu tô retomando aqui nessa live, para você entender. Então tem que assistir as duas lives, tá? E aí, as duas vão estar disponíveis aí na linha do tempo do meu Facebook. E aí, queridos, quando Jesus sabia que nós passaríamos por grandes aflições, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. Vocês vão vencer também. Vocês vão vencer pelo poder do meu nome, o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Vocês vão vencer porque vocês não vão ficar órfãos. Lá em João 14, ele nos diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, não vos deixarei órfãos, né? Ele nos daria o Espírito Santo quando ele fosse ascendido, subisse aos céus, desceria automaticamente o Deus Espírito Santo, o Deus conosco, o Deus que está com o povo adquirido, comprado pelo sangue da cruz, que somos nós. Nós somos adquiridos por um preço excelente. Nós temos um dono que zela por nós em cada mínimo detalhe. E quando Jesus fala no capítulo 17, e ele fala com Deus, ele diz assim, ó, no verso 9, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele adquiriu este povo para ser o povo escolhido de Deus. Ele escolheu a nós como seu povo. Em João capítulo 1, verso 12, diz, todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo e que entende o sacrifício da cruz, é dado-lhes poder para serem chamados filhos de Deus. Então você é um filho de Deus, não porque você está numa igreja. Lourdes Nascimento, seja muito bem-vinda. Não porque você está numa igreja, não porque você tem um líder espiritual sobre a tua cabeça, não porque você segue um pastor, não porque você segue uma placa denominacional, não porque você está na ceia, entre aspas, de uma igreja, não. Você é filho de Deus porque você discerne o corpo de Cristo. Você reconhece Cristo como teu único suficiente Salvador. Você reconhece Jesus como nome acima de todo nome. Como Senhor de todo o céu, de toda a terra e debaixo da terra. Você reconhece esse Senhor. Você reconhece o sacrifício da cruz. Você entende que Cristo morreu para te salvar, para te dar acesso à vida eterna, porque lá em João capítulo 3, verso 16, diz o quê? O que diz em João capítulo 3, verso 16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu na cruz, em sacrifício perfeito, o seu único filho, unigênito e único, né? Unigênito, primogênito e único. Filho, para morrer por ti. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E só vai ter vida eterna quem é filho de Deus. Então você discerne o corpo de Cristo? Você está na ceia do Senhor, você está na comunhão do Senhor, independente de placa ou não, independente de pastor ou não, independente de placa denominacional ou não, independente de qualquer coisa, você crê, você é filho de Deus. Então, quando ele fala no verso 9 do capítulo 17, ele diz, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, porque nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos a Cristo, nós temos um dono, nós temos um Senhor sobre nossas cabeças. Mas por aqueles que me deste, pois são teus. E esses todos que são teus, ele continua ali falando com Deus, ele queria o quê? Que Deus zelasse por nós enquanto ele estava sendo ascendido, subindo para o céu. Depois do sacrifício, ele sabia que ia subir, né? Ficou vários e vários dias ainda ali com os discípulos e fazendo mais outras coisas, e ele subiria ao tabernáculo perfeito. Ele estaria sentado à destra de Deus, já com este povo adquirido para ele,
foi imputado por justiça esse sacrifício na cruz e hoje somos chamados filhos de Deus. Hoje somos justos, justificados. Mary Santos, seja muito bem-vinda. Mary Santos, acompanha a live anterior que está na linha do meu tempo, que foi interrompida pela internet. Continua nessa live, tem que assistir as 2 lives para ter um entendimento completo do que eu estou falando. Compartilha, gente, enquanto vocês estão aqui, vai dando curte like, vai colocando coraçãozinho, vai compartilhando em grupos, compartilhando com pessoas, porque muita gente precisa entender que nós não somos ninguém, um Zezinho ninguém, sabe? Nós não somos qualquer um, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós professamos o nome de Cristo, nós cremos no sacrifício da cruz, somos chamados filhos de Deus. E nós temos um dono chamado Jesus Cristo. E nós temos um tutor chamado Deus Espírito Santo que está aqui sobre essa terra para nos cuidar. Ele está aqui para abrir caminhos ou para fechar portas. Deus está aqui na vontade permissiva. Seja o quadradinho de vida que tu está passando por luto, por privação, por tragédia, por perseguição, está passando por provação, ou está passando por grande bonança, por grande alegria, por grande felicidade, por muita saúde, seja qual a condição que tu esteja passando, seja uma tragédia horrorosa, ou seja apenas sintomas de Covid leve, como eu estou tendo, amém, estamos na vontade permissiva de um grande Deus que está cuidando de nós. Assim como ele cuidou de Jó, quando perdeu 10 filhos, quando quase que perdeu sua esposa, quando perdeu todas as posses dele, quando perdeu a saúde completa, estava em completo desespero, de depressão e quase loucura, quando perdeu amigos, Deus esteve o tempo inteiro com Jó e ele está conosco. Ele está na vida e está na passagem da morte, nas permissões de como vamos sair deste mundo. Se vamos sair por um acidente, se vamos sair por uma doença, se vamos sair queimados vivos, como esses missionários estão sendo queimados, perseguidos em comunismo, perseguidos em ditadura, seja como for, nós estamos sendo cuidados por um grande Deus. Jesus, quando falou isso com o Pai, no capítulo 17 de João, ele estava preocupado com seus discípulos, porque ele sabia que os discípulos eram frágeis, que eles ainda não haviam entendido completamente o plano da salvação, que eles ainda não tinham caído a ficha para esses 12 apóstolos, que não eram só 12, eram muito mais de 500 seguidores, e oficialmente uns 120 que formaram a igreja primitiva. Eles ainda não haviam entendido o que Jesus realmente havia vindo fazer e nem qual era o chamado deles. Então Jesus, sabendo que eles iam estar fragilizados depois do sacrifício da cruz, que eles estariam desapercebidos, ele fez um pedido especial para Deus. Ele estava preocupado e ele disse: Senhor, eu não te peço que tire eles do mundo, mas conserva-os neste mundo, dá fortificação, dá fortalecimento, dá graça. E aí ele proveu o Deus Espírito Santo estar aqui conosco. Deus Espírito Santo está aqui conosco, nós não somos órfãos, nós estamos sendo cuidados dentro da fornalha, sendo queimados vivos como esses missionários que estão sendo queimados dentro de pneus, esfaqueados, morrendo, quase sangrando ali, quase esvaindo todo o sangue do corpo e depois queimados. Tem gente sendo estuprada, tem gente sendo esquartejada. Os próprios discípulos passaram pelas inquisições religiosas. Os próprios discípulos se tornaram mártires, foram decapitados, mortos à espada, mortos com óleo queimante, crucificados na cova de leões. E hoje, atualmente, existem grandes tragédias, mortes terríveis. Nós não estamos passando nem a ponta das dores que muitos povos e muitos missionários e muitas pessoas estão passando. Compartilha, gente.
Compartilha essa live. Muita gente precisa ouvir isso no meio dessa pandemia. Gente, essa pandemia é apenas um pedacinho da primeira vírgula do início das dores. São as vontades permissivas de Deus. Muita gente é pré-tribulacionista, muita gente é tribulacionista ou muita gente é pós-tribulacionista. Ou seja, muita gente acredita que a igreja é pré-tribulacionista, vai subir e ser arrebatada antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, né? Da manifestação da besta sobre a terra. Muitos acreditam no meio, que durante 3 anos e meio de paz, a igreja ainda passa por aqui, e quando vai ser manifestado mesmo todo o poder da besta e toda a intenção maligna da besta, quando se for se fechando depois dos 3 anos e meio, aí a igreja vai ser arrebatada. São os mesotribulacionistas. E os pós-tribulacionistas são aqueles que pensam que a igreja vai passar por tudo junto. Márcia Shawn, seja bem-vinda de volta. Né? Não se esqueçam que a primeira live caiu, vai ficar disponível na linha do tempo. Você tem que assistir as 2 lives para entender toda a mensagem, tá bom? E aí, você compartilha as 2, tá, gente? Explica para as pessoas que caiu, mas é tudo uma mensagem só. E aí, muitas pessoas têm esse entendimento. Eu sou mesotribulacionista. São várias linhas doutrinárias bíblicas, né? Eu sou mesotribulacionista. Eu penso que vamos ainda passar pela construção do grande templo de Israel, a manifestação do grande líder mundial e de toda a liga mundial que vai se reunir, seja os Illuminati, sejam os grandes Rockefeller, e que detém grandes poderes financeiros sobre o mundo, seja os comunistas, seja o que for, tá? Eles vão comandar aí um grande movimento mundial de nova era, nova ordem, seja o que for, de grande paz. E a igreja ainda vai passar por essa paz, hein? Mas antes de fechar esses 3 anos e meio para ser declarada a guerra mesmo contra a igreja e contra o povo de Deus, aí sim a igreja será arrebatada. E eu creio que esse tempo de paz é o tempo de nós pregarmos a palavra. É o tempo e afora de tempo nós pregarmos a palavra, passarmos Jesus para os corações e entender que Jesus não é placa denominacional, Jesus não é doutrina, entre aspas, porque doutrina é a palavra, doutrina é a verdade, doutrina é Jesus. Existem usos e costumes e interpretações bíblicas diferenciadas e costumes regionais ou regionalistas ou ritualísticos de cada igreja e cada denominação e entendimento de púlpito e etc. Então, Jesus não é isso. Jesus não é comunhão com uma porta ou placa de igreja. Jesus é comunhão íntima. Tu e Deus no teu secreto. Jesus não é um líder espiritual sobre a tua cabeça. Jesus não é um pastor. Eu sou pastora, eu sou missionária. Mas eu não requero para mim que ninguém fique debaixo da minha linha de espiritualidade. Por quê? Porque o que Deus tem revelado para mim é para mim. O que Deus tem revelado para ti é para ti. E o que Deus tem revelado para a grande igreja universal sobre a terra, que é a igreja de Cristo, é outra coisa. Então não confundamos as estações, tá? Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Deus vem buscar a sua igreja. Então pregue Jesus. Seja essa verdade de Jesus sobre a terra. Faça a diferença. Ame de verdade. Procure entender as escrituras de verdade. Se liberte na palavra do Senhor que liberta de muitos dogmas, de muitas linhas doutrinárias, de muitos pensamentos, de muito isso, muito aquilo. Gente, o que tiver que ser, vai ser. O que tiver que ser, vai ser, porque a vontade permissiva, magnânima de Deus, ninguém foge. Ninguém foge. Michael Pfeiffer,
Seja muito bem-vindo, Michael Pfeiffer. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça que essa live, ela está sendo feita em 2 lives, porque uma interrompeu, tá lá na minha linha do tempo agora, bem recentemente, agora há poucos minutos atrás, e essa aqui. Então tem que assistir as 2 lives, compartilhar as 2 lives, curtir as 2 lives para poder entender, né, o que Deus está falando através de João 17 e João 14. Querido, Maria Inês, querida amiga linda, conhecemos-nos uma vez numa sala de espera de um médico. E aí criou a nossa amizade, né, Maria Inês? Seja muito bem-vinda. Linda. Fica aí assistindo, são 2 lives, porque uma interrompeu e agora continua nessa. E tem que compartilhar e assistir as 2 lives para entender. Então, quando Jesus fala no capítulo 17 de João, continuando aqui o que eu estava falando, e ele pede para que nós sejamos protegidos, porque ele se preocupou conosco. Mesmo porque ele viveu em carne, até aquele momento de fazer o sacrifício na cruz, ele viveu totalmente em carne. Ele é Deus com 2 naturezas. A natureza de Deus e a natureza humana. Ninguém pode duvidar disso. Ele era Deus. Só que ele não usurpou de ser igual a Deus. Não porque ele é inferior e Deus é uma outra pessoa. Não. Deus é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode se negar isso. E não adianta querer provar isso, que um corpo não pode lugar, 2 corpos não pode ocupar o mesmo lugar no espaço, porque Deus não é corpo. Deus é espírito, né? Então a lei da física, da química, a lei palpável desse mundo não vale, tá? E então ele tinha 2 naturezas aqui na Terra. Ele tinha 2 naturezas. A natureza humana, e ele não usurpou ser Deus, não porque ele era inferior, porque eu sou filho, tu é o pai, tu é superior, tu é isso, tu é aquilo. Não. Não há nome maior do que o nome de Jesus e acima do nome dele não existe outro. Então não é que ele era pequeno, é que ele não quis reivindicar o poderio completo, todo o poder que ele detinha como Deus. Ele não quis usar isso. Ele não usou o poder de Deus, assim, diretamente como Deus, para curar o cego, para curar o paralítico. Não, ele curou através do Espírito Santo. Ele curou através da autoridade do próprio ele mesmo, entendeu? Mas não usando aquele poder de Deus. Ele era humano. E ele usou este poder para mostrar que todo aquele que invocar o nome de Deus, o poder de Deus, tá? Ele é filho, ele tem direitos a ter esse poder e essa autoridade sobre si. Então que nós usemos essa autoridade para pregar a palavra. Para pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Como eu sou mesotribulacionista, como eu creio que vamos enfrentar os 3 anos e meio de paz, com a construção do novo templo, com a nova ordem mundial dos países se reunindo, a paz, entre aspas, falsa, né? Para instituir todo o governo da besta aqui sobre a terra, unificando tudo, aquela coisa toda. Eu creio que esse momento de paz é um momento de nós estarmos retomando essa carga, retomando este poder de pregar a palavra do Senhor. Vamos pregar a palavra do Senhor no meio de tudo isso, porque temos um cuidador, temos um Deus chamado Espírito Santo, ao qual em João 14 Jesus fala, não vos deixarei órfãos. Alessandro Maciel, seja muito bem-vindo a essa live. Não esqueça que estamos em 2 lives, uma foi interrompida e essa está continuando. Então tem que assistir as 2, compartilhar as 2, curtir as 2, tá? Para que vocês entendam essa palavra. Estou em João capítulo 17 e João capítulo 14. Então, quando em João 17 Jesus pede que nós sejamos cuidados, realmente estamos sendo cuidados. Estamos sendo cuidados por um Deus zeloso que permite que possamos pregar a palavra dele mesmo em meio a perseguições. Se conseguimos pregar a palavra dele durante uma semana e depois vamos ser queimados num pneu vivo, ali, sendo mortos através de fogo, amém.
fizemos a parte do Senhor. Se vamos pregar até ficarmos velhinhos e o Senhor ainda não vir, como muitos crentes maravilhosos pregaram desde a infância, juventude, fase adulta e ficaram velhinhos pregando a palavra do Senhor, amém. Mas nós temos que aproveitar esse tempo de paz que está para chegar sobre a terra, porque eu creio no mesotribulacionismo, eu creio que ainda vamos enfrentar até os 3 anos e meio, aqui na terra ainda, sem sermos recolhidos. Então vamos enfrentar isso pregando. E entendendo que estamos sendo cuidados por um Deus zeloso que abre portas diante de nós, dentro das suas permissões. Não nos esqueçamos disso. Então, quando eu comecei a live, que foi interrompida, que está ali na minha linha do tempo, eu estava dizendo como Deus é zeloso e abriu portas para mim em meio a essa Covid. Deus abriu portas, por quê? Porque Deus tem entendimento. Quer dizer, eu tenho que ter o entendimento de que Deus tem um plano sobre a minha vida. Eu fui levantada para ser pregadora, eu fui levantada para refletir sobre a palavra de Deus, eu fui levantada para ter o meu canal no YouTube, procure ali na minha linha do tempo, chamado Momentos Preciosos, aonde eu prego a palavra do Senhor e reflito sobre palavras e dou alento às almas que estão precisando. Vai curtindo, vai compartilhando isso. Eu tenho um canal no YouTube chamado Momentos Preciosos, canal evangelístico da missionária, da pastora Elizabeth Maciel, da cidade do estado de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Procura ali o meu canal, se inscreva. Queridos, eu tenho esse chamado e eu preciso fazer esse chamado. Então, quando Deus abre portas, quando Deus ainda preserva a tua vida, quando Deus ainda te cuida no meio de toda uma pandemia mundial, no meio de todos os tsunamis pessoais da tua vida, em meio também às provisões de felicidade, de alegria, de bonança, de abastança na tua vida, tu tem que entender no luto, na dor, na saúde, seja o que for. Jéssica Barreto, seja muito bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Vão deixando o nome de vocês, vão colocando os pedidos de oração para depois eu orar, vão colocando os números de WhatsApp. Eu vou deixar o meu número de WhatsApp, quem quiser, tá? Está ali também no meu canal do YouTube, eu vou deixar aqui no Facebook, porque o meu canal do YouTube, o meu WhatsApp é público. Eu sou uma missionária, uma pastora, e eu não tenho o meu WhatsApp fechado. Pode entrar à vontade no meu WhatsApp. Queridos, vão curtindo aí, vão compartilhando. Não esqueça de compartilhar essa live. A outra também, tá ali na linha do tempo. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Você precisa entender que você tem um chamado, você precisa entender que você tem um dono e você precisa entender que você está sendo cuidado pelas mãos do Todo-Poderoso Espírito Santo. Amados, preste atenção. Eu quero terminar aqui falando também no capítulo 17 sobre o verso 14, aonde Jesus diz assim, ó: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós temos um comissionamento. Somos comissionados como grandes testemunhas de Jeová, testemunhas do grande Deus, do único grande eu sou, do Deus poderoso. Nós somos testemunhas. Nós temos que testemunhar. Querida Jéssica, também saudades, amada. Olha só. E no 19 ele diz assim, ó: e por eles me santifico a mim mesmo, para que eu também, eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Maria Salles, seja muito bem-vinda, irmã Maria Salles. Seja muito bem-vinda, querida. Vai compartilhando essa live. São 2 lives, tá? Uma foi interrompida e continua nessa. Precisa assistir as 2 lives para entender o que eu estou falando.
Estou em capítulo 17 de João e capítulo 14 de João. Então, queridos, que nós possamos entender que quando Jesus fala aqui, ó, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim. Então nós temos um grande comissionamento, nós temos uma grande responsabilidade de pregar a palavra e entender que temos o Espírito Santo para cuidar de nós no meio de tsunamis, no meio de tempestades, no meio de fogo, no meio de mortes horrorosas como missionário sacrificado, como mártir do evangelho, seja o que for. Em meio à Covid, em meio a luto, em meio à tristeza, em meio à alegria, nós temos um comissionamento. Nós temos um comissionamento, nós somos comissionados a pregar a palavra. Então, quando Jesus faz esse pedido, Senhor, eu não te peço que os tires do mundo, mas que cuide deles, os livre do mal. É livrar o... Como assim do mal? Ah, mas tem um monte de missionário que morre queimado, tem um monte de gente que é estuprada por causa da obra, tem gente que é perseguida, tem gente que é presa, tem gente que é torturada, tem gente que morre como mártir. Tem países que não pode nem abrir a boca e falar o nome de Jesus. Como assim? O Senhor está livrando do mal? Está livrando do mal do inferno, do mal da morte eterna. Está livrando a gente da destruição. Porque a palavra do Senhor, quando ela é pregada e alguém crê nela, ela se torna automaticamente filho de Deus. Está sendo preservado para a vida eterna. Aí se cumpre João, capítulo 3, verso 16, que eu já havia falado aqui. Que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos a preservação do mal através da vida eterna. A garantia de vida eterna. A nossa alma está livre do mal. O nosso corpo pode perecer, mas a nossa alma não. Tem uma outra palavra do Senhor, que não me recordo neste momento, que diz assim, ó, não tema o mal que o homem possa te fazer, mas tenha medo daquele que pode te levar para o inferno, que é Satanás. Porque se tu não é de Deus, automaticamente tem um outro dono nesse mundo. É o príncipe deste mundo. É o príncipe deste mundo. O mundo jaz, o mundo repousa no maligno. Este mundo tem um dono. Cabe a você entender a qual reino tu tem que pertencer. Tu tá dentro do castelo do grande rei Jesus, ou tu tá lá fora dos muros? Você está fazendo a obra do Senhor, ou você está com medo das consequências de fazer a obra do Senhor? Tu te esqueceu que tu tem um dono? Tu te esqueceu que pode morrer a nossa carne, mas o nosso espírito está preservado para a vida eterna? Você esqueceu que temos um tutor chamado Espírito Santo, que promove todas as coisas para nos ajudar nessa terra? Você esqueceu do teu grande comissionamento de ser atalaia. Atalaia é aquele que ficava em cima dos muros, nas guaritas, cuidando para ver quando o inimigo voltava, quando o inimigo queria invadir, e ele tinha a obrigação de avisar o povo dentro do castelo, dentro dos muros da cidade. E se ele não avisasse do mal, o sangue daquelas pessoas que morressem cairia sobre eles. Sobre ele, o atalaia. Você esqueceu que você é atalaia? Que você tem que pregar? Porque você tem que transmitir amor, você tem que procurar, com certeza, ser obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Você tem obrigação de entender a Bíblia, você tem obrigação de buscar por conhecimento, você tem obrigação de buscar por intimidade com o Espírito Santo através da oração e do jejum e de uma vida íntima com Deus, para entender quem é Jesus, entender qual a sua real vontade e poder ser fortalecido para fazer a sua vontade. E a sua vontade é pregar este evangelho a todo povo, língua, tribo e nação. Tá bom, queridos? Eu quero orar por você.
Eu quero orar por você com um coração muito grato, porque Deus tem cuidado de nós através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Querido Deus, querido Pai, neste momento eu quero apresentar a cada pessoa que esteve presente aqui na live, a cada pessoa que deixou o seu nome, seus comentários, que vai compartilhar essas duas lives mesmo depois que elas encerrarem ao vivo, que vai passar nos grupos de oração, que vai dar o seu curtir, que vai dar o seu comentário. Pai, eu quero que também o Senhor abençoe a todo aquele que neste mundo está enfraquecido, tem se tornado depressivo, tem se tornado ansioso. Pai, que está passando por depressão, está passando por momentos de fraqueza, por momentos de pecados, por momentos de enredos, e não está conseguindo mais fazer a tua vontade, que não está mais conseguindo ficar na tua presença, que não está mais conseguindo suportar o tamanho da fornalha 7 vezes mais acesa. Mas eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquela fornalha 7 vezes mais aquecida, assim como o Senhor esteve com todos os grandes mártires do Evangelho, e assim como o Senhor está com esses missionários ao longo do mundo que estão perseguidos por ditadura, comunismo, perseguição da besta, perseguição dos Illuminati, perseguição de líderes religiosos, religiões extremistas, por perseguição de preconceitos, etnias, de povos, perseguição religiosa, perseguição política, perseguição qualquer uma. Eu quero te pedir, Senhor, que tu seja com cada um destes, que não está mais conseguindo aguentar, Pai querido, as pressões financeiras, as carências, as privações sentimentais, privações outras, familiares, a todo aquele que está enfraquecido pelas suas lutas pessoais. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, que o Senhor venha fortalecer a nossa imunidade, que o Senhor venha fortalecer a nossa mente, que o Senhor venha fortalecer o nosso corpo, que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito, para que nós possamos continuar a sermos fortes e guerreiros, e entender que o grande general de guerra, Jesus, vai à frente dessa batalha. Querido Deus, que nós possamos entender que acima de ti e além de ti não existe outro, que tu és o grande Deus poderoso e santo, tu és o Senhor das nossas vidas. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Aleluia! Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia! Deus é lindo, Deus é perfeito. Não esqueça, o Senhor é grande, maravilhoso e tremendo. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Amém? Fique na doce paz do Senhor Jesus. Compartilhe essas duas lives, porque a primeira foi interrompida e agora eu segui nessa. Não se esqueça de refletir em João capítulo 17 e João capítulo 14. Não esqueça de continuar pregando a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. E não se esqueça, seja um obreiro
bem preparado, que maneja bem a palavra do Senhor e não se envergonha. Busca por sabedoria lá, como está em Tiago, capítulo 1, verso 5. Todo aquele que é falto de sabedoria, peça para Deus, que Ele vai te dar esse entendimento. Amém? Fica na paz do Senhor, deixa os teus comentários aí, deixa os teus pedidos de oração, o teu nome, que eu vou estar orando em particular depois. O meu WhatsApp é DDD Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, né? Então é país 55, DDD 51, WhatsApp 984 15 9036. Sinta-se à vontade para entrar no WhatsApp, para entrar aí no meu canal do YouTube, que é o canal Momentos Preciosos, canal evangelístico da pastora missionária Elizabeth Maciel, e também no Facebook, tá bom? Me segue lá, compartilha com o máximo número de pessoas. Fica na doce paz do Senhor Jesus, amém? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Obrigado pelas grandes provisões de Deus, obrigada por todas as orações e o carinho, amém?